Pânico, medo e morte. Foi isso que diversas pessoas vivenciaram durante a ascensão da Covid-19. Essa história começa no fim de 2019. No dia 31 de dezembro daquele ano, a OMS recebe um alerta da ocorrência de vários casos de síndromes respiratórias na cidade de Wuhan, na China. Uma semana depois, em 7 de janeiro, o agente infeccioso é identificado, um novo tipo de coronavírus. Até aquele momento, eram 6 coronavírus transmissíveis entre seres humanos, e apenas 2 deles causavam doenças mais sérias, o SARS-CoV e o MERS-CoV. Em 30 de janeiro, a OMS declara que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde global pública. Assim, começa a corrida contra o tempo para entender como o patógeno é transmitido, como afeta o corpo humano e como evitar que se espalhe. No dia 11 de fevereiro, ele foi batizado SARS-CoV-2 e a doença ganha o nome Covid-19. No Brasil, o clima de carnaval estava instaurado e a ideia de um vírus chegar aqui e gerar cenas dramáticas como estavam acontecendo lá fora parecia distante. Porém, a realidade era outra, já que na quarta-feira de cinzas do dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso no Brasil foi confirmado. Um paciente de 61 anos que viajou para a Itália se tornou o primeiro caso na América Latina. No dia 11 de março, a OMS declara pandemia pelo coronavírus. Desde então, a Covid começou a se espalhar rapidamente pelo Brasil, registrando mais de 50 mil casos e 3 mil mortes só no mês de abril. No mês seguinte, os registros de mortes superavam 700 por dia e chegou ao patamar de 1.000 óbitos diários na segunda quinzena de maio. O avanço da pandemia pela nação gerou superlotação nos hospitais e o colapso do sistema de saúde em diversas regiões do país. Em abril de 2021, a onda de coronavírus mais longa e letal ocorreu, contabilizando 13 milhões de infectados e o triste recorde de 4.211 óbitos em um único dia. Porém, foi também em 2021 que a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada, no dia 17 de janeiro. Em 6 meses, cerca de 50% da população tomou pelo menos uma dose, e em dezembro de 2022, 80% da população brasileira estava imunizada contra a Covid-19. Em 5 de maio de 2023, a OMS anuncia o fim da pandemia. Pandemia essa que deixou 7 milhões de vítimas fatais por todo o mundo e 712.205 óbitos no Brasil, de acordo com o painel Coronavírus Brasil. Estes vírus possuem material genômica de RNA, fita simples sentido positivo, ou seja, serve diretamente para a síntese proteica. Assim ocorre uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada. Eles são envolvidos por uma capa de gordura e proteína, e seu tamanho é de aproximadamente 100 nanômetros, além também da presença de várias proteínas em sua superfície. Dentre elas está a proteína spike, ou proteína S, que é uma espícula glicoproteica que se liga fortemente à enzima ECA2, presente nas nossas células, o que torna sua infecção mais fácil. E é essa proteína característica que faz com que os coronavírus sejam nomeados assim. Sua conformação ao redor do vírus lembra ligeiramente uma coroa. Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, os coronavírus são uma grande família viral conhecida desde meados dos anos 60, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes ao resfriado comum. Os coronavírus comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus 229E e NL63, e beta-coronavírus OC43 e HKU1. A maioria dos coronavírus geralmente infectam apenas uma espécie animal, ou pelo menos um pequeno número de espécies aproximadamente relacionadas. Porém, alguns coronavírus, como o SARS-CoV, podem infectar pessoas e animais. O reservatório animal para o SARS-CoV é incerto, mas parece estar relacionado com morcegos. Também existe a probabilidade de haver um reservatório animal para o MERS-CoV, que foi isolado de morcegos e camelos. Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que ficou conhecida com a sigla SARS. Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou o SARS no começo da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente da doença humana até sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita e posteriormente em outros países do Oriente Médio, Europa e África. Todos os casos identificados fora da Península Arábica tinham um histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do Oriente Médio. Pela localização dos casos, a doença passou a ser designada como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é MERS, do inglês Middle West Respiratory Syndrome.
síndrome. Esses vírus, algumas vezes, podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia. O MERS-CoV, assim como o SARS-CoV, causa infecções graves. O período de incubação dura de 2 a 14 dias. O período de transmissibilidade, de uma forma geral, a transmissão viral ocorre apenas enquanto persistem os sintomas. É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecido para o SARS-CoV e o MERS-CoV. Durante o período de incubação, os casos assintomáticos não são contagiosos. Os fatores de risco para possíveis complicações de Covid-19 são diversas. De acordo com o Ministério da Saúde, os fatores de risco incluem idade igual ou superior a 60 anos, tabagismo, obesidade, miocardiopatias, hipertensão, doença cerebrovascular, pneumopatias, doenças renais, imunodepressão e imunossupressão, diabetes mellitus conforme juízo clínico, doenças cromossômicas, cirrose hepática, gestação, entre outras. A transmissão, de acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV, da mesma forma que outros vírus respiratórios, é transmitido principalmente por 3 modos: contato, direto, gotículas ou por aerossol. As mãos constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência prestada aos pacientes. A pele é um possível reservatório de diversos micro-organismos, que pode se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto, pele com pele, ou indireto, através do contato com objetos de superfícies contaminadas. A higiene das mãos ela é muito importante, pois removem sujeira, suor, oleosidade, pelos, células descamativas, micro-organismos de pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato. Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Para a higiene das mãos, utiliza-se água e sabão, preparação alcoólica e antissépticas, de acordo com as situações. A higiene das mãos com água e sabão é utilizada ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro, antes e depois das refeições, antes do preparo de alimentos, antes do preparo e da manipulação de medicamentos. A higiene das mãos com preparação alcoólica ela é realizada antes do contato com o paciente para evitar a transmissão de micro-organismo oriundo das mãos do profissional de saúde. Após o contato com o paciente para a proteção do profissional e das superfícies e objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismo do próprio paciente. Exemplo, quando se realiza sinais vitais, exame físico, após o banho, troca de fralda, após contato com objetos ou superfícies próximos ao paciente, por exemplo, manipulação dos respiradores, monitores cardíacos, troca de roupa de cama, após o risco de exposição em fluidos corporais e outros. O Ministério da Saúde lançou um curso para rastreamento e monitoramento de casos da Covid-19. Esses cursos são voltados para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente. A capacitação é da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, a SGTES, do Ministério da Saúde, e está disponível online na plataforma Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, a UNASUS. Com uma linguagem simples, visual atraente e navegação dinâmica, o curso reúne textos curtos, videoaulas com especialistas, recursos abertos como infográficos e mini-testes, e uma série de fontes confiáveis e atualizadas, que são muito úteis para pesquisar e compreender melhor o tema. A qualificação está dividida em 3 módulos independentes, permitindo que cada aluno escolha em que ordem deseja fazer o curso. No fim de cada módulo, os conhecimentos são avaliados. Quem obtiver nota maior ou igual a 70 recebe um brigo certificado, com carga horária correspondente. O Ministério de Saúde já emitiu diversas orientações, para a Covid-19, como os protocolos de triagem, as orientações de higiene e limpeza. E essas medidas, como a de protocolo de triagem, elas são para fazer uma realização de identificação mais rápida, para ter um isolamento de pacientes com sintomas respiratórios mais rápido, evitando a contaminação. As políticas de distanciamento social, limitando as pessoas nas áreas de espera, com agendamentos de consultas para reduzir as aglomerações. E uma comunicação mais clara e eficaz, todos os profissionais tendo uma comunicação maior para ter a atualização dos protocolos, além das medidas de proteção, os EPIs, a proteção individual, que é a máscara, a N95, as luvas, os aventais, os óculos de proteção e a higiene das mãos. Essas medidas de proteção são essenciais, para evitar a contaminação e evitar a propagação da doença. A implementação de medidas de prevenção e controle da Covid-19 em serviços de saúde é essencial para proteger tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes. Falaremos agora sobre algumas das principais estratégias e práticas que foram adotadas em ambientes de saúde para minimizar a disseminação do vírus. Primeiramente, a realização de triagem de sintomas e histórico de exposição a todos que entram nas instalações de saúde, incluindo funcionários, pacientes e visitantes. A criação de postos de triagem na entrada dos serviços de saúde
saúde para identificar e isolar casos suspeitos imediatamente. O uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, garantindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso a EPIs adequados, como máscara N95, luvas, aventais e protetores faciais. Treinamento em EPIs. Oferecer treinamento regular sobre o uso correto e a remoção segura de EPIs, para evitar contaminação. Higiene e desinfecção. Promover a lavagem frequente das mãos com água e sabão. E o uso de álcool em gel, especialmente antes e depois do contato com cada paciente. Desinfecção de superfícies. Limpeza e desinfecção regulares de superfícies de alto contato, como maçanetas, bancadas, equipamentos médicos e áreas comuns. Gestão de pacientes. Isolamento de casos suspeitos, implementação de áreas de isolamento para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Fluxos separados. Criação de fluxos separados para pacientes com sintomas respiratórios para minimizar o contato com outros pacientes. Ventilação e controle ambiental. Garantir boa ventilação em todas as áreas, usando o sistema de ventilação mecânica ou abrindo janelas e portas quando possível. Uso de salas de pressão negativa para procedimentos geradores de aerosóis, como intubação e ventilação não invasiva. Testagem e rastreamento. Realização de testes regulares para Covid-19 entre os profissionais de saúde, especialmente aqueles que apresentam sintomas ou foram expostos a casos confirmados. Rastreamento de contatos. Identificação e notificação rápida de contatos próximos de casos positivos para implementar medidas de quarentena e testagem. Capacitação e treinamento. Oferecer programas de educação continuada sobre Covid-19, incluindo atualizações sobre protocolos de prevenção e controle. Simulações e exercícios. Realização de simulações de cenários de surto para treinar equipes de saúde na resposta a emergências. Políticas e protocolo. Desenvolvimento e implementação de protocolos claros e baseados em evidências para o manejo de pacientes com Covid-19. Atualização constante. Revisão e atualização regular dos protocolos, conforme novas evidências e diretrizes de saúde pública. Suporte psicológico. Disponibilização de suporte psicológico e programas de bem-estar para profissionais de saúde que estão na linha de frente, para ajudar a lidar com o estresse e a exaustão. Recursos de saúde mental. Acesso a recursos de saúde mental para pacientes e familiares, especialmente aqueles afetados pela Covid-19. Comunicação eficaz. Manter uma comunicação clara e transparente com todos os funcionários e pacientes sobre as medidas de prevenção e controle, bem como atualização sobre a pandemia. Informações acessíveis. Disponibilizar informações de forma acessível e em múltiplos formatos para garantir que todos compreendam as medidas e protocolos. A pandemia do Covid tem enfatizado criticamente as deficiências na prevenção e controle de infecções em nível global. Para abordar essas lacunas, a Organização Mundial de Saúde, OMS, emitiu um relatório que enfatiza a importância da capacitação de profissionais de saúde em medidas preventivas e de controle de infecções. Concluindo, a capacitação de PCS é essencial em todas as etapas da assistência ao paciente, particularmente durante as pandemias. A OMS identificou a necessidade de capacitação em áreas especializadas como saúde mental e infectologia, além de setores especializados como oncologia e dermatologia. Os planos estratégicos de educação permanente em saúde, EPS, também desempenham um papel vital na orientação da comunidade e do fortalecimento dos esforços de prevenção e controle de infecções. Fica uma reflexão. A pandemia do Covid-19 destacou a gravidade da doença, seus mecanismos de transmissão e as medidas preventivas necessárias. A capacitação não apenas os prepara para a resposta à linha de frente, mas também os capacita a educar a comunidade e implementar estratégias eficazes de mitigação e enfatiza a necessidade contínua de qualificação dos profissionais de saúde para garantir a adequação dos serviços de saúde no enfrentamento de futuras pandemias.